Namaskar, mais um dia. Um dia falando de coisas muito especiais. Até porque hoje é o dia de falar do carro-chefe da minha vida. Aquilo que fez uma mudança interna e externa, que me fez mudar de cidade, que fez mudar as minhas concepções de vida e que me trouxe saúde e liberdade. Chama-se nada mais, nada menos que yoga. Yoga e Araruama são juntas. Quando eu voltei a Araruama, porque nasci aqui nessa cidade, não aqui na cidade, mas no interior, em Aurora, e eu retornei em 1993, há 30 anos atrás, a cidade não tinha aulas de yoga. Mas eu já tinha uma formação de yoga. E aí, vindo morar na cidade de Araruama, eu fui pesquisando locais onde eu pudesse exercer essa prática. E logo vieram pessoas interessadas. E aí eu comecei a dar aulas de yoga. Esse ano, em junho, nós vamos celebrar os 30 anos do Espaço Ayun de Yoga em Araruama. Ao chegar a Araruama, em 1993, registrada na minha mente, devia ter 2 academias de musculação e de práticas físicas. E eu abri o núcleo de yoga. Estamos 30 anos depois. 30 anos depois, eu não sei quantas academias tem na cidade, mas muitas. E quantos núcleos de yoga? Acredito que em Araruama deve ter 3 ou 4. E isso é um pouco assustador. Por quê? Porque essa prática, que é tão libertadora, é uma prática física, psíquica. O yoga é um trabalho psicofísico. Ele tenha declinado tanto. Mas, como eu venho sempre repetindo nas minhas falas e nas minhas palestras, nós, seres humanos, alguns seres humanos, são fadados a serem mensageiros no deserto. E por isso que os que clamam no deserto preparam caminho para os deuses. E eu acredito em algum momento que o yoga vai ocupar um grande espaço na sociedade araruamense, como já ocupa em grandes capitais no Brasil. Porque a ideia que ainda se tem do yoga é que é uma religião, que é uma seita, que é místico. E nada disso. Yoga é uma ciência. É uma ciência espiritual, que utiliza o corpo como veículo para o desenvolvimento emocional, mental e espiritual de um ser humano. Poucas são as pessoas que conhecem o yoga. Ele é milenar, existe há mais de 7.000 anos. E ele foi criado na Índia pelo Senhor Shiva, em um momento onde a sociedade estava muito perdida. E o Senhor Shiva vem e cria o yoga para melhoria da vida humana. E melhoria da vida não é uma melhoria material, simplesmente. A melhoria material, ela vai acontecer quando os processos psíquicos, processos emocionais, mentais e espirituais estiverem organizados. Mas dentro do sistema capitalista que nós vivemos, dentro da premência de rapidez, de imediato, nós não temos espaço para uma ciência como o yoga. Para algumas pessoas isso é realidade, mas para a maioria ainda está por chegar.
Uma vez criado na Índia, o yoga também foi organizado na Índia, só que muitos anos depois. Já no século cristão, nós temos um pensador, que acredita-se ser um pensador, uma escola, não sabemos bem, organizou o yoga. Ele fez um tratado de yoga, a que nós chamamos de Ashtanga Yoga, Ashtanga, 8 passos do yoga. E dentro desses passos do yoga, as primeiras normas, os primeiros passos do yoga são condutas humanas, condutas de natureza pessoal e social. Daí, o que se vê hoje de yoga como postura física pertence ao terceiro passo do yoga. Porque uma pessoa que pratica apenas o asana, a postura física, jogando para o lado a ideia, a conduta ética e espiritual, ela não está praticando yoga. Porque essas condutas, elas vão elevar nossa mente. E quem comanda o nosso corpo? A nossa mente. Quem comanda o nosso mundo emocional? A nossa mente. Só que a nossa mente, ela é manejada pela nossa consciência. E o que o yoga faz? Amplia a nossa consciência, amplia o nosso modo de ver o mundo. Há uma frase clássica que diz o seguinte: eu não posso deter a onda, mas eu posso aprender a surfar. O que isso significa? Que as condições planetárias serão sempre as mesmas, mas a forma com que eu me relaciono com isso muda. E como isso muda, eu passo a ser agente e não paciente. Porque se há uma coisa que hoje dificulta muito a evolução humana, é o ser humano pensar que ele é uma vítima, é pensar de que o mundo está a serviço dele e que Deus vai promover milagres. Nada disso acontece. Nós somos agentes, não pacientes. E isso o yoga nos ensina muito bem e faz transformar a nossa vida. Lembrando que sofrimento é opcional, dor acontece. Então, Leila, sua linda, nesse momento você vai ter oportunidade de conhecer as bases do yoga. Não só hoje, mas como você vai fazer o nosso curso de formação para instrutores de yoga, que começa agora no final do mês, você vai ter uma deixazinha aqui. Porque uma coisa também que eu evito é falar a famosa palavrinha inglesa que todos falam agora para cafezinho, a deixa de qualquer coisa. Para nós é deixa. Então vamos lá. Primeiro passo do yoga é a nossa conduta social. E nossa conduta social, o conjunto se chama yama. Yama é a nossa conduta social. E são divididos em 5 etapas. A primeira etapa é a ahimsa. Ahimsa é a não violência. Ahimsa é o respeito à vida. Que vida? A minha vida, no meu olhar antropocênico, nós sempre pensamos que a vida se resume ao ser humano. Não. Tudo que movimenta, uma formiga, uma borboleta, uma árvore, tudo tem vida, inclusive o nosso planeta. Então a ahimsa é uma forma de o ser humano se conduzir de forma branda. Por isso que um praticante de yoga, uma pessoa que hoje se coloca a serviço dessa filosofia, não se alimenta de carnes. Por que não se alimenta de carnes?
porque a forma e a relação com que essa carne chega à nossa mesa é muito violenta. Então nós estamos aqui em prol de uma sociedade não violenta, numa sociedade de mais paz, mas ao mesmo tempo desmatar é uma violência. Hoje, quando nós nos incomodamos com os insetos, sim, eles são muito incomodativos, os mosquitos, as baratas, eles só estão nessa condição pelo desequilíbrio que o planeta se encontra. Porque uma vida de equilíbrio, toda a natureza vai estar a nosso favor. Continuando, vou deixar aqui o que significa a rinça. A rinça é a não violência. É a não violência. Só que essa é a primeira conduta social. A segunda conduta, ela se chama Satya. Satya é a verdade. Verdade. A verdade, ela é muito propagada e falada, mas nós vivemos numa sociedade mentira. Quando você anda na loja e você ouve anunciar, venha cliente amigo, isso é uma mentira, porque se você deixar de pagar R$1, você deixará de ser amigo. Então todo o sistema que nós vivemos está baseado em mentiras. Quem ganha mais dinheiro? Os banqueiros que não produzem nada. Essa mentira de dizer que o trabalho faz você enriquecer. Porque o que se precisa é que você trabalhe para a sua força de trabalho alimentar o sistema. Então, Satya dentro do sistema funciona como mentira, mas também Satya a nível individual, nós vivemos muitas mentiras. Mentiras essas que fazemos para nós mesmos quando dizemos gostar de uma coisa sem que lá dentro tenha uma aceitação. A mentira que nós utilizamos com as crianças. Olha, não vai ali não, porque tem alguma coisa que vai te fazer mal. Então toda a sociedade, ela está baseada na mentira. E o segundo ponto do yoga é Satya, a verdade. Porque se a sociedade se organiza sem violência, sem verdade, nós já estamos a mais de 50% de uma sociedade mais pacífica, mais organizada. O terceiro item chama-se Asteya. Asteya é não roubar. Não roubar. Se nós lembrarmos os princípios dos 10 mandamentos, princípios bíblicos dos 10 mandamentos, nós também vamos encontrar alguns desses princípios. Mas não roubar o quê? Não roubar literalmente o que pertence ao outro, mas também não roubar a felicidade. Porque no momento em que eu estou com uma outra pessoa e começo a desfazer os seus sonhos, a desrespeitar, eu estou roubando. Quando eu marco alguma coisa, um encontro, um compromisso e que eu atraso, eu estou roubando o tempo. Então esse roubo, ele danifica o nosso ser, porque um bem precioso que nós temos nessa existência é o tempo. Um bem precioso que nós temos é o sonho. O bem precioso que nós temos é a liberdade. E esse roubar a liberdade, roubar a paz. E ele não se manifesta só num roubo material. Esses roubos, eles são muito mais profundos, porque muitas vezes não tem reposição.
O quarto é Brahmacharya. Brahmacharya é pensamento elevado, pensamento elevado. O que é um pensamento elevado? Eu entrar num pensamento de gratidão. É um pensamento de compreensão das leis da vida. É um pensamento de amorosidade e compaixão junto ao outro. É um pensamento que sai dessas formas rasteiras de críticas, de julgamentos, de falar mal dos outros, de desejar vingança. Pensamento elevado, por pior que a pessoa seja, ela não pratica um ato sozinha, ela está dentro de um contexto. Portanto, quanto mais eu emito vibrações de pensamento negativas, e essas vibrações de pensamento, elas se manifestam de forma física. E uma das manifestações de pensamentos negativos são os vírus. Vírus não tem vida própria. Vírus é alimentado pelos pensamentos negativos. Portanto, pensamentos elevados é o que o yoga vem nos trazer e vem nos ensinar. E o quinto item da nossa relação social é a parigraha. A parigraha, eu ia escrever a parigraha. A parigraha é não acumular. Isso nós já vemos, e nós vemos sempre, aí tem sempre os programas de televisão, tem os livros que falam que nós não devemos ter muitos sapatos, muitas roupas, isso e aquilo. Mas essas campanhas também são campanhas mentirosas, campanhas que não atuam realmente onde a parigraha tem que acontecer. Onde que tem que acontecer? Junto a grupos que acumulam de forma desmedidas. Há donos de terra cujas terras são tão extensas que ele tem que visitar num jatinho ou num helicóptero. Há pessoas que acumulam tanto, que elas perdem a medida daquilo que elas têm. Imagina o McDonald's, ele tem lojas no mundo inteiro, e o que acontece hoje na nossa cidade também é muito sério. Nós vemos hoje a inauguração de grandes mercados, e esses grandes mercados, que eu não vou nem falar o nome, eles vêm para quê? Para tirar o lugar daquele que levou anos e anos e anos construindo a freguesia. Então você faz uma loja e daqui a faz outra, para quê? Apenas pelo poder de ter. E o pior do que isso é toda a sociedade valorizando essas pessoas. Olha lá, fulano trabalhou tanto e construiu aquele império. Mentira, por trabalho ninguém consegue. Até por herança pode conseguir, mas em algum momento alguém trabalhou. Portanto, a parigraha é a socialização dos bens numa sociedade. Bem, nós somos um ser social e individual. Nós somos como a física classifica o ponto e a linha. O ponto se manifesta como linha e a linha como ponto.
Daí nós somos o individual e o social. E o que eu posso fazer para melhorar a minha vida como indivíduo? Dentro da sociedade, vocês viram os itens que melhoraria intensamente, quase 100%, a sociedade que vivemos. Agora, eu como indivíduo, quais são os caminhos? Me ama. O primeiro item se chama saúde. Saúde. Saúde é a limpeza. Limpeza. É claro que nós, ocidentais, somos limpinhos, limpinhos. Quanto mais rica uma pessoa, mais limpa ela é. Mas ela fica obcecada por limpeza. As pessoas mais humildes, muitas vezes, também são, mas elas têm dificuldades em limpar, em organizar. Mas limpeza não é só por fora. Imagina quanta sujeira nós temos por dentro. Quantas são as pessoas nessa vida que já lavaram seu intestino? Quantas são as pessoas que limparam seu estômago e seu fígado? Quantas são as pessoas que promoveram uma limpeza do seu sangue? Agora é tanta ingenuidade. E aí fica doente, vai ao médico. Aí o médico, claro, dá um medicamento. E aí vai botar aquele medicamento num corpo sujo. Então, saúde é limpeza externa e interna, mas também limpeza mental. É você olhar uma pessoa e ficar criticando. É um homem ou uma mulher olhar uma pessoa e com pensamentos de baixa sexualidade. Isso tudo, gente, é sujeira. E essa sujeira acumula como craca dentro de nós. Sim, essa limpeza é tão bobinha as pessoas acharem que a vida vai mudar. Meu Deus. O outro ponto se chama santosha. Contentamento. Muitas pessoas, na minha prática de yoga, ficam até aborrecidas comigo, mas eu não perdoo. Sofrimento é egoísmo. O egoísmo de olhar o próprio umbigo, porque na nossa existência sempre temos alguém que está acima de nós e outros que estão abaixo. E se eu olho aquele que está abaixo em condições de vida física, emocional, espiritual, eu não vou olhar para o meu umbigo. E aí eu saio do sofrimento e me sinto ganhadora. Contentamento é perceber que teve a grande chance, no meio de 400 milhões de espermatozoides, um óvulo que vive pouco tempo, e eles se encontraram. E mais ainda, sobreviveram. E mais ainda, um embrião e um feto e uma vida infantil. E aí nós passamos por infância, adolescência, no meu caso, idade adulta, e cheguei à idade madura. Eu tenho que rir à toa. Contentamento é o que nós temos que fazer agora, dançar e cantar, porque sobrevivemos ao Covid-19. Isso faz com que mobilizemos forças internas para uma vida plena de paz. Tapar é disciplina. E essa palavra é uma palavra que todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo de disciplina porque lembra da escola, porque lembra da mãe, da avó, sei lá de quem for.
Mas isso aqui, na verdade, não é só disciplina, são ritmos. Imagina se o Sol resolvesse descansar agora, ia destrambelhar todo o planeta. Imagina se as estações cambiassem, como agora está acontecendo, ia criar muitos problemas. Então, nós como seres humanos, nós temos também nossa disciplina interna, externa. Nós precisamos desses ritmos para nós sermos felizes, porque esses ritmos, eles vão nos alinhar com os ritmos cósmicos. E aí nós vamos ter muito mais vitalidade, porque a energia que sustenta a nossa vida, ela não vem só do alimento que nós comemos, ela vem de toda a natureza, ela vem desse cosmos infinito. Quarto item é su, com su, a, di, a, i, a. Suadhyaya é estudo, todos os dias, estudar, porque a nossa mente é igual o músculo da academia. Se você senta numa cama, é só você ver que quando acontece um acidente num órgão do corpo e que aquele órgão para, se você paralisou o seu braço, em um mês ele está sem tonicidade nenhuma, paralisou a perna, a mesma coisa. Só que a nossa mente também é assim. Ela precisa ser estimulada todos os dias. Todos os dias tem que ter um tempo de estudo. Diversas formas nós temos de estudar. Nós temos de ler, nós temos hoje vídeo, internet, conversas elevadas. Só que esse estudo aqui não é um estudo qualquer, são estudo das escrituras, estudos elevados, para que possamos compreender melhor a existência. E para finalizar a minha conduta pessoal, tem uma coisa que vai ser para encerrar a conduta e encerrar esse vídeo. Ishwara, olha que nome lindo, Ishwara Pranidhana. Pranidhana. Que nome bonito para uma coisa extremamente bonita. Olha aqui, vou botar em maiúscula. Entrega. É porque não tem saída, né? Entrega a Deus, entrega a tudo. Entrega tudo. E aí a gente vai dormir e acordar em plenitude. Vocês já viram quanta coisa a gente planeja e nada acontece? Essa é a nossa pobreza, mas também temos a nossa riqueza. A mão do Criador, a mão das forças infinitas, nos agarra e nos carrega no colo. Ishwara Pranidhana. E com isso eu tenho aqui agora... Eu tenho aqui as minhas condutas pessoais. Vocês já pararam para pensar que isso é yoga? Não é só ginástica. Ginástica a gente tem, musculação, corrida, várias ginásticas por aí. Essa é a construção da vida. Namaskar e até o nosso próximo programa, lembrando do nosso curso, porque no curso você vai esmiuçar tudo isso e é um deleite, não é?